vida mais longa ou mais curta vão dar ao mesmo. Porque o minuto que passa é o bem igual de todos os homens, mas o que já passou não é nosso. A nossa perda, portanto, limita-se àquele momento fugaz, uma vez que ninguém pode perder o que já passou, nem o que está ainda para vir, porque como é que ele pode ser despojado daquilo que não tem? Assim, duas coisas temos de ter em atenção. Primeiro, que todos os ciclos da criação, desde o princípio do tempo, têm o mesmo padrão recorrente, de modo que não importa que o mesmo espetáculo se observe durante 100 anos ou durante 200, ou para sempre. Segundo, que quando aqueles de nós que vivem mais, e os que vivem menos, morrem, as suas perdas são perfeitamente iguais. Porque a única coisa de que o homem pode ser despojado é o presente, uma vez que isso é tudo o que ele possui, e ninguém pode perder o que não é seu. 15. Há óbvias objeções à afirmação do cínico homônimo de que as coisas são determinadas pelo que vemos nelas. Mas o valor do seu aforismo é igualmente óbvio, se aceitarmos a sua substância até o ponto de considerarmos que ela contém uma verdade. 16. Para uma alma humana, o maior dos males auto-infligidos é tornar-se, podendo, uma espécie de tumor ou abscesso no universo. Porque contender com as circunstâncias é sempre uma rebelião contra a natureza, e a natureza inclui a natureza de cada parte individual. Outro mal é rejeitar um semelhante ou opor-se-lhe com más intenções, como os homens fazem quando estão zangados. Um terceiro, render-se ao prazer ou à dor. Um quarto, dissimular e mostrar insinceridade ou falsidade em palavras ou em actos. Um quinto, a alma não dirigir os seus actos e esforços para um objetivo determinado, e gastar as suas energias sem qualquer fim e sem o devido pensamento. Porque mesmo a mais insignificante das nossas atividades deve ter um fim em vista, e para criaturas dotadas de razão, o fim é a conformidade com a razão e a lei da cidade e comunidade originais. 17. Na vida de um homem, o seu tempo é apenas um momento, o seu ser um fluxo incessante, os sentidos uma vela mortiça, o corpo uma presa dos vermes, a alma um turbilhão inquieto, o destino, negro, e a fama, duvidosa. Em resumo, tudo que é do corpo, é como água corrente, tudo que é da alma, como sonhos e vapores. A vida, uma guerra, uma curta estadia numa terra estranha. E depois da fama, o esquecimento. Onde, pois, poderá o homem encontrar o poder de guiar e salvaguardar os seus passos? Numa e só numa coisa apenas: a filosofia. Ser filósofo é manter o espírito divino puro e incólume dentro de si, para que ele transcenda todo prazer e toda dor, não empreenda nada sem. Menos 39. Um objetivo, ou com falsidade ou dissimulação, não fique na dependência das ações ou inações dos outros. Aceite todas e cada uma das prescrições como vindas da mesma fonte donde ele próprio veio, e final e principalmente, para que espere a morte com dignidade, como nada mais do que a simples dissolução dos elementos de que todo organismo vivo é composto. Se esses próprios elementos não se danificam com a incessante formação e reformação, por que olhar com desconfiança a transformação e dissolução do todo? Trata-se apenas do curso da natureza. E no curso da natureza não se encontra mal nenhum. Menos 41. Livro 3. 1. A consumição diária da vida, acompanhada da permanente redução do remanescente, não é a única coisa que temos de ter em consideração.
Porque, mesmo que os anos de um homem se prolonguem, temos ainda assim de levar em linha de conta que é duvidoso que o seu espírito continue a manter a sua capacidade para a compreensão da atividade ou para o esforço contemplativo necessário à apreensão das coisas divinas e humanas. O começo da senilidade pode não envolver qualquer perda dos poderes de respiração ou alimentação, ou das sensações, impulsos, etc. Contudo, a capacidade de usar plenamente as suas faculdades, de avaliar corretamente as exigências do dever, de coordenar todos os problemas que se lhe levantam, de ajuizar se chegou à altura de pôr fim aos seus dias na Terra, ou de tomar qualquer outra das decisões que requerem o exercício de um intelecto experimentado, já está em declínio. Devemos, pois, apressar-nos, não simplesmente porque a cada hora nos aproximamos mais da morte, mas porque mesmo antes disso o nosso poder de percepção e compreensão começa a deteriorar-se. Outra coisa em que devemos reparar é no encanto e na fascinação que há mesmo nas casualidades dos processos da natureza. Quando um pão, por exemplo, está no forno, começa a ficar com fendas aqui e ali. E esses defeitos, não intencionais, na cozedura, têm um caráter próprio, e aguçavam o apetite. Os figos, também, quando maduros, abrem-se em fendas. Quando as azeitonas estão para cair, a própria iminência do declínio acrescenta a sua beleza ao fruto. Assim, também a cabeça caída de um pé de milho, a pele enrugada de um leão assanhado, o pingo de espuma caindo das mandíbulas de um urso selvagem, e muitas mais coisas deste tipo, não são nada belas se vistas em si próprias. Contudo, como consequências de um outro processo da natureza, elas dão a sua contribuição para o seu encanto e atração. 2. Assim, um homem de suficientemente profunda sensibilidade e capacidade de penetração intelectual nas obras do universo, quase tudo, mesmo que mais não seja do que um mero subproduto de qualquer outra coisa, parece acrescentar o seu galardão de prazer adicional. Um homem assim olhará as fauces escarninhas de um leão real com a mesma admiração com que olharia sua representação plástica feita por um artista ou por um escultor. E o olhar de discernimento deixá-lo a ver do mesmo modo o encanto maduro dos homens e mulheres de idade e a frescura sedutora da juventude. Coisas deste tipo não atraem toda a gente. Só quem cultivou uma intimidade real com a natureza e as suas obras fica impressionado com elas. 3. Hipócrates 17 curou os males de muita gente, mas ele próprio adoeceu e morreu. Os caldeus previram a morte de muita gente, mas o destino apanhou-os também a eles. Alexandre, Pompeu e Júlio César devastaram e voltaram a devastar cidades inteiras e abateram batalhões de cavalaria e infantaria em combate, mas também a sua hora chegou. Heráclito 18 especulava. Índice -42. Interminavelmente sobre a destruição do mundo pelo fogo, mas no fim foi a água que lhe saturou o corpo e morreu num emplastro de excrementos. Demócrito 19 foi destruído por insectos. Sócrates por insectos de outro tipo 20. E a moral de tudo isto? Esta. Embarca-se, faz-se a viagem, chega-se ao porto, desembarca-se, então. Noutra vida. Adeuses por toda a parte, mesmo no além. Na insensibilidade final, então ficaremos fora do alcance da dor e do prazer, e já não escravos desta embarcação terrena, tão incomensuravelmente mais mesquinha do que o seu ministro assistente. Porque um é espírito e divindade, e o outro, apenas barro e corrupção. 4.
Não desperdices o que resta da tua vida a especular sobre os teus vizinhos, a não ser que tenhas em vista qualquer benefício mútuo. Interrogares-te sobre o que fulano está a fazer e por quê, ou sobre o que ele está a dizer ou a pensar ou a planear, numa palavra, sobre qualquer coisa que te desvie da fidelidade ao soberano governador dentro de ti, significa uma perda de oportunidade para outra tarefa qualquer. Repara então que o fluir dos teus pensamentos está liberto de fantasias ociosas ou casuais, particularmente daquelas de natureza indiscreta ou maldizente. Um homem devia habituar-se de tal maneira a este modo de pensar que, subitamente perguntado, em que estás a pensar neste momento? Pudesse responder honestamente sem hesitação, provando assim que todos os seus pensamentos eram simples e bondosos, como convém a um ser social, sem o gosto pelos prazeres de imaginações sensuais, ciúmes, invejas, suspeitas ou quaisquer outros sentimentos que o fariam corar ao reconhecê-los em si próprio. Um homem assim, determinado aqui e agora a aspirar às alturas, é, de facto, um pastor e ministro dos deuses. Porque está a usar plenamente aquele poder interior que pode manter um homem limpo de prazeres, à prova da dor, indiferente ao insulto e impermeável ao mal. É um concorrente a um maior dos concursos, a luta contra o domínio da paixão. Fica completamente impregnado de retidão, recebendo com sincera alegria o que quer que seja que lhe caiba em sorte e raramente se perguntando sobre o que os outros possam dizer, fazer ou pensar, excepto quando o interesse público o exija. Limita as suas atividades àquilo que lhe diz respeito, deixando a sua atenção presa ao seu particular fio da teia universal, procurando fazer com que as suas ações sejam honradas, e na convicção de que tudo o que lhe possa acontecer tem de ser para o melhor, porque o seu próprio destino está, ele próprio, sob orientação superior. Não esquece a relação fraterna de todos os seres racionais, nem que a preocupação por todos os homens é própria da humanidade. E sabe que não são as opiniões do mundo que deve seguir, mas apenas as dos homens cuja vida está confessadamente de acordo com a natureza. Quanto aos outros, cuja vida não está assim organizada, ele lembra constantemente o caráter que eles mostram diariamente, dia e noite, em casa, e cá fora, e o tipo de sociedade que eles frequentam. E a aprovação de tais homens, que nem sequer se sentem bem consigo próprios, não tem, para ele, qualquer valor. Menos 43. 5. Que haja nas tuas ações solicitude, sem deixares, porém, de terem atenção ou interesse comum, ponderação, mas sem indecisão, e que nos teus sentimentos não haja excesso pretensioso de refinamento. Evita a loquacidade, evita a solicitude excessiva. O Deus que há dentro de ti deve presidir sobre um ser que seja viril e maduro, homem de estado, romano e soberano. Um homem que não ceda terreno, qual soldado à espera do sinal de retirada do campo de batalha da vida, pronto a dar as boas-vindas ao seu alívio. Um homem cuja reputação não necessite de ser afirmada por si próprio, nem avalizada pelos outros. Eis o segredo da alegria, de não depender da ajuda de fora, e de não precisar de implorar a ninguém o favor da tranquilidade. Temos de nos pôr de pé por nós próprios, e não ser postos de pé. 6. Se a vida mortal te puder oferecer alguma coisa melhor do que a justiça e a verdade, o autodomínio e a coragem, isto é, paz de espírito na evidente conformidade das tuas ações com as leis da razão, e paz de espírito nas provações de um destino que não controlas, se, digamos, conseguires discernir um ideal mais elevado, nesse caso, aproveita-o com toda a tua alma e alegra-te com o prêmio que encontraste. Mas se nada te parece melhor do que a divindade que mora dentro de ti, que orienta cada impulso, que pesa cada impressão, que abjura, nas palavras de Sócrates, as tentações da carne, e que confessa a fidelidade aos deuses e compaixão pela humanidade,
Se, em comparação, achares tudo o resto mesquinho e sem valor, então não abras em ti espaço a quaisquer outras causas. Porque se alguma vez hesitares e te desviares, já não serás capaz de oferecer lealdade firme ao ideal que escolheste para ti próprio. Nenhumas ambições de outra natureza diferente podem disputar o título à bondade que pertence à razão e ao dever cívico. Nem o aplauso do mundo, nem o poder, nem a riqueza, nem a alegria do prazer. À primeira vista, parece não haver incompatibilidade nestas coisas, mas logo elas levam a melhor e desequilibram o homem. Dir-te-ia, então, que escolhesses simples e espontaneamente o mais elevado e aderisses a ele. Mas o melhor para mim é um mais elevado, dizes tu. Se é um melhor para ti como ser racional, segura-o bem. Mas se o é meramente como animal, então dilo abertamente e mantém o teu ponto de vista com a correspondente humildade, assegura-te apenas de que ponderaste bem o assunto. 7. Não prezes as vantagens advindas de qualquer coisa que envolva a quebra da fé, perda do respeito por ti próprio, ódio, suspeita, ou maldição dos outros, insinceridade, ou desejo de qualquer coisa que tenha de estar dissimulado ou escondido. Uma pessoa cuja principal atenção vai para o seu próprio espírito e para a divindade que há dentro de si, bem como para servir a sua excelência, não toma atitudes afectadas, não se queixa, e não suspira pela solidão nem tampouco por uma multidão. E o melhor de tudo é que a sua vida ficará livre de contínuas buscas esquivas. Não se preocupa se a alma dentro do seu corpo mortal será sua por muitos ou poucos anos. Se neste preciso momento for à altura de partir, avançará tão prontamente como para desempenhar qualquer outra ação que possa ser realizada de maneira digna e tranquila. Não tem outra. Menos 44. Preocupação na vida que não seja a de manter o espírito fora de caminhos incompatíveis com os de um ser social e inteligente. 8. No espírito disciplinado e purificado não há sinal de corrupção, mancha por limpar, nem ferida supurante. Nunca o destino poderá arrancar a tal homem a vida por realizar, como se fosse um actor a deixar o palco no meio da representação, antes da peça acabada. Não há nele nada de servil, nem tampouco de vaidoso, nem se encosta aos outros, nem se isola deles. E não fica responsável por ninguém, mas também não culpado de evasão. 9. Respeita o teu poder de formar uma opinião. Só assim o timoneiro dentro de ti evita formar opiniões que estejam em desacordo com a natureza e com a constituição de um ser racional. A partir dela podes esperar obter a circunspecção, boas relações com os teus semelhantes, e conformidade com a vontade de Deus. 10. Renunciando a tudo o resto, apega-te às poucas verdades seguintes. Lembra-te que o homem vive só no presente, neste momento fugaz. Todo o resto da vida é ou passado e já ido, ou ainda não revelado. Esta vida mortal é uma pequena coisa, vivida no cantinho da terra. E pequena também é a mais duradoura fama, dependente, como é, de uma sucessão de pequenos homens de curta duração, desconhecedores das suas próprias pessoas, e muito mais ainda de uma outra já há muito morta e enterrada. 11. A estas máximas acrescenta ainda uma outra. Quando um objeto se apresenta à tua percepção, arranja uma definição mental para ela, ou pelo menos traça-lhe um perfil, para lhe discernires o caráter essencial, para nela penetrares para além dos seus atributos separados e obteres uma visão distinta da nudez do seu todo, e para identificares tanto o próprio objeto como os elementos de que é formado e em que de novo se dissolverá.
Não há nada que mais dilate o espírito do que esta capacidade de examinar metódica e rigorosamente cada uma das experiências da vida, com vista a determinar a sua classificação, os fins que serve, o seu valor para o universo, e o seu valor para os homens, como membros da cidade suprema em que todas as outras cidades são como pessoas de casa. Vejamos, por exemplo, aquilo que está a produzir uma impressão sobre mim neste momento. O que é? De que é formado? Quanto tempo está destinado a viver? Que reação moral espera de mim? Docilidade, força moral, franqueza, boa-fé, sinceridade, autoconfiança, ou alguma outra qualidade? Em todos os casos, aprende a dizer: isto vem de Deus. Ou, isto é uma das disposições do destino, um fio da complexa teia, uma conjunção de casualidades. Ou ainda, isto é obra de um homem da mesma cepa, criação e irmandade que eu, mas que não sabe aquilo que a natureza exige dele. Eu próprio, contudo, não posso alegar tal ignorância e portanto, de acordo com a lei natural da fraternidade, tenho de tratá-lo justa e amigavelmente, embora ao mesmo tempo, se uma questão de bem ou mal não estiver envolvida, deva apontar as minhas lanças ao merecimento do caso. Menos 45. 12. Se cumprires a tarefa que tens diante de ti aderindo sempre ao rigor da razão com zelo e energia, mas também com humanidade, desprezando todos os fins menores e mantendo pura e vertical a divindade dentro de ti, como se mesmo agora fosses enfrentar o seu chamamento, se te ativeres firmemente a isto, sem te deteres para nada, nem te esquivares de nada, procurando apenas em cada ação que passa a conformidade com a natureza, e em cada palavra e afirmação a verdade intrépida, então a vida sã será tua. E neste caminho ninguém tem o poder de te deter. 13. Assim como os cirurgiões têm sempre à mão as lancetas e bisturis para as súbitas urgências da sua arte, também tu deves ter os teus princípios sempre prontos para a compreensão das coisas, tanto as humanas como as divinas, nunca esquecendo, mesmo na mais trivial das ações, como as duas estão tão intimamente ligadas. Porque nada de humano pode ser feito com acerto sem referência ao divino, e reciprocamente. 14. Não te enganeis mais. Já não lerás mais estas notas, nem os anais dos passados romanos e gregos, nem aquela seleção de escritos que guardaste para a tua velhice. Continua com vigor até o fim. Afasta esperanças vãs. E se te interessas pelo teu eu, zela pela tua própria segurança enquanto ainda podes. 15. Eles não sabem tudo que palavras como roubar, semear, adquirir, estar em paz, zelar pelos nossos deveres significam. Isto requer uma visão diferente da dos olhos. 16. Corpo, alma e mente. O corpo para a sensação, a alma para a fonte da ação, a mente para os princípios. Contudo, a capacidade de sentir também a tem o boi no estábulo. Não há besta selvagem, homossexual, nairo ou palaris 21 que não obedeça aos impulsos do instinto. E mesmo os homens que negam os deuses, ou traem o seu país, ou cometem todo tipo de vilanias por detrás de portas fechadas, têm mentes para os guiar no claro caminho do dever. Vendo então que tudo o resto é herança comum de tais espécies, a única singularidade do homem bom reside na sua aceitação de bom grado de todas as experiências que o destino lhe teceu, na sua recusa em manchar a divindade que se senta no seu peito, ou perturbá-la com impressões desordenadas, e na sua decisão em mantê-la em serenidade e digna obediência a Deus, não admitindo qualquer deslealdade para com a verdade, nas palavras, e para com a justiça, nos actos.
mesmo que todo mundo desconfie dele por viver numa felicidade simples e autorrespeitadora, não se ofende com nada, e continua a pisar, sem vacilar, a estrada em direção ao fim da vida, onde o dever o manda chegar em pureza e em paz, sem relutância em partir, em harmonia perfeita e voluntária com o rateio do destino. Menos 47. Livro 4. 1. Se o poder interior que nos rege for fiel à natureza, ajustar-se-á sempre prontamente às possibilidades e oportunidades oferecidas pelas circunstâncias. Não exige material predeterminado. Na perseguição dos seus objetivos, está pronto para o compromisso. Os obstáculos ao seu progresso são simplesmente convertidos em matéria para seu próprio uso. É como uma fogueira a dominar um monte de lixo, que se tivesse reduzido a um débil brilho. Mas a chama ardente depressa assimila a matéria, consome-a e dá ainda mais vida à fogueira. 2. Não tomes nenhuma iniciativa ao acaso, ou sem teres em atenção os princípios que regem a sua própria execução. 3. Os homens procuram a solidão no deserto, na praia ou nas montanhas, um sonho que tu próprio tanto tens acarinhado. Mas tais fantasias são totalmente impróprias de um filósofo, uma vez que em qualquer altura que queiras podes recolher-te dentro de ti próprio. Não há para o homem refúgio algum mais silencioso e mais tranquilo do que a própria alma. Sobretudo para quem possua, em si mesmo, recursos que apenas precisa de contemplar para assegurar uma paz de espírito imediata, paz que é apenas outro nome para um espírito bem organizado. Aproveita, pois, este retiro com frequência e renova-te continuamente. Traça para a tua vida regras sumárias, mas que abranjam o fundamental. O retorno a elas bastará para remover todas as aflições e te reenviar sem desgaste para os deveres a que tens de voltar. Afinal, o que é que te aflige? Os vícios da humanidade. Lembra-te da doutrina que diz que todos os seres racionais são criados uns para os outros, que a tolerância é parte da justiça, e que os homens não são malfeitores intencionais. Pensa na miríade de inimizades, suspeitas, animosidades e conflitos que se extinguiram juntamente com o pó e as cinzas dos homens que os experimentaram, e não te aflijas mais. Ou é a parte que te coube em sorte no universo que te agasta? Recorda uma vez mais o dilema, se não uma sábia providência, então um simples amontoado de átomos, e pensa na profusão de indícios de que este mundo é como que uma cidade. São os males do corpo que te afligem? Pensa que o espírito só tem que destacar-se e apreender os seus próprios poderes, para não mais se envolver com os movimentos da respiração, sejam eles suaves ou ásperos. Em resumo, recorda tudo aquilo que aprendeste e com que concordaste a respeito da dor e do prazer. Ou é a ilusão da celebridade que te perturba? Não percas de vista a rápida investida do esquecimento e os abismos de eternidade que nos esperam e nos precedem. Repara como são ocos os ecos do aplauso, como são inconstantes e sem discernimento os juízos dos pretensos admiradores, e que insignificante é a arena da fama humana. Porque a terra inteira é apenas um ponto, e a nossa. Índice. Edição produzida por Bruno Souza Audiovisuais. Para perfeição, comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. Menos 48. Própria morada, um minúsculo canto nela. E quantos lá há que te vão louvar, e que tipo de homens são eles? Não te esqueças, pois, de te retirares para o pequeno campo do teu eu. Sobretudo, nunca lutes nem te afadigues.
Sê, antes, dono de ti próprio, e encara a vida como homem, como ser humano, como cidadão e como mortal. Entre as verdades em que seria bom que pensasses estão estas duas. Primeiro, que as coisas nunca podem atingir a alma, mas apenas ficar inertes fora dela, de modo que o desassossego só pode resultar de fantasias interiores. E segundo, que todos os objetos visíveis mudam num instante e deixam de existir. Pensa nas inúmeras mudanças em que tu próprio tomaste parte. Todo o universo é mudança, e a própria vida não é senão aquilo que tu acreditas que é. 22. 4. Se o poder do pensamento é universal no gênero humano, também a posse da razão o é, fazendo de nós criaturas racionais. Donde, portanto, que esta razão, com os seus tu deves fazer isto ou tu não deves fazer aquilo não é para nós menos universal. Há, assim, uma lei mundo, o que, por sua vez, significa que somos todos concidadãos e partilhamos uma cidadania comum, e que o mundo é uma só cidade. Há alguma outra cidadania comum que possa ser reclamada por toda a humanidade? E é deste mundo-estado que o espírito, a razão e a lei, eles mesmos, derivam. Senão, de que mais? Assim como a parte terrena de mim tem a sua origem na terra, a parte aquosa no elemento diferente, e a respiração numa e as partes quentes e ardentes noutra das fontes de si mesmas, situadas algures, porque nada vem do nada nem pode regressar ao nada, assim também deve haver uma origem para o espírito. 5. A morte, como um nascimento, é um dos segredos da natureza. Os mesmos elementos que se combinaram, dispersam-se então. Nada nela tem de causar pena. Para seres dotados de espírito, ela não é anormal, nem de forma nenhuma incoerente com o plano da sua criação. 6. Que os homens de um certo tipo se comportem como o fazem, é inevitável. Desejar que as coisas sejam de outra maneira é como desejar que a figueira não produza o seu sumo. Em qualquer caso, lembra-te de que dentro de muito pouco tempo, tanto tu, como ele, estarão mortos, e os vossos próprios nomes rapidamente esquecidos. 7. Afasta de ti a ideia do fui ofendido, e com ela irá o sentimento. Rejeita o teu sentido de ofensa, e essa ofensa desaparece. 8. Aquilo que não corrompe o próprio homem não pode corromper-lhe a vida, nem provocar-lhe qualquer dano quer exterior, quer interiormente. 9. As leis da conveniência do coletivo exigiram que isto acontecesse. 10. O que quer que aconteça, acontece de forma correta. Observa com muita atenção e verás que isto é verdade. Na sucessão de acontecimentos não há só menos 49 uma mera sequência, mas uma ordenação que é justa e correta, como a da mão daquele que entrega a todos o que lhe é devido. Mantém, pois, a tua atenção, como de princípio, e deixa que a bondade acompanhe cada uma das tuas ações, bondade, quero dizer, no sentido exato da palavra. Em todas as tuas atividades, presta atenção a isto. 11. Não culpes as opiniões dos arrogantes, nem deixes que eles te ditem as tuas próprias, e olha as coisas à luz da verdade. 12. Para 2 pontos deves tu estar sempre pronto. Primeiro, para fazer exclusivamente aquilo que a razão, nossa rainha e legisladora, sugerir para o bem-estar comum.
E segundo, para reconsiderar uma decisão, se alguém presente te corrigir e te convencer de um erro de julgamento. Mas tal convicção deve proceder da certeza de que isso servirá à justiça ou bem comum ou qualquer outro interesse do gênero. Deve ser esta a única coisa a considerar, não a probabilidade do prazer ou da popularidade. 13. Tu és dotado de razão. Sou. Então por que não usá-la? Se a razão fizer o seu papel, que mais podes pedir? 14. Como parte que és inseparável do todo. Vais te dissipar naquilo que te deu vida. Ou melhor, vais te transmutar uma vez mais na razão criadora do universo. 15. Muitos grãos de incenso caem no mesmo altar. Uns mais cedo, outros mais tarde, não importa. 16. Basta-te regressar aos ensinamentos do teu credo, e à veneração da razão, e numa semana aqueles que agora te colocam no grupo das bestas e dos macacos irão chamar-te um Deus. 17. Não vivas como se tivesses 1000 anos à tua frente. O destino está ali ao virar da esquina. Torna-te bom enquanto a vida e o poder ainda